quando meus próprios pais decidiram que minha casa não era minha. Eu nunca imaginei que um dia eu precisaria escrever algo assim, mas ainda estou tentando entender como meus próprios pais acharam justo virar minha vida de cabeça para baixo depois de tudo que fiz por eles. Há 3 anos, quando eles tiveram problemas financeiros e disseram que não tinham mais condições de pagar aluguel, eu abri as portas da minha casa sem pensar 2 vezes. Não cobrei nada, não impus regras, não exigi contribuições. Apenas quis ajudar. Eles se mudaram para o quarto maior, ficaram com a suíte e se acomodaram ali, enquanto eu segui usando o quarto menor, tentando manter a harmonia. No início, eu me sentia bem por poder retribuir algo do que fizeram por mim no passado. Mas com o tempo, pequenas imposições começaram a aparecer. Comentários sobre meu jeito de viver, críticas sobre as visitas que eu recebia. Sugestões insistentes de que eu precisava ser mais organizado, como se eu fosse um adolescente e não o dono da casa. Mesmo assim, eu engolia tudo. Só que há algumas semanas o absurdo tomou uma proporção que eu ainda não acredito. Tudo começou quando meu irmão, o mais novo, comentou casualmente que estava cansado de morar na casa pequena em que ele vive com a namorada. Ele disse que queria uma casa mais confortável. Eu ri achando que era apenas uma conversa solta. Não esperava que aquele comentário se transformasse em uma campanha dentro da minha própria casa. Foi quando meus pais começaram a agir estranho, cochichando, fazendo insinuações, falando que talvez fosse hora de repensar os espaços da família. Eu não imaginei o que eles estavam planejando, até o dia em que finalmente me chamaram para conversar, com uma expressão séria demais para ser apenas um conselho. Eles me sentaram na mesa como se fossem dar uma notícia grave. Meu pai pigarreou antes de falar, e minha mãe cruzou os braços olhando para mim como se estivesse prestes a me acusar de algo. A frase que veio depois ainda ecoa na minha cabeça. Achamos justo que você troque de casa com seu irmão. Eu juro que na hora pensei que era uma piada. Meu irmão mora numa casa minúscula de 2 cômodos, que ele mesmo disse estar caindo aos pedaços. A minha, na qual eles moram há 3 anos, de graça, é espaçosa, arejada, confortável, fruto de uma vida inteira de trabalho. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos esperando eles começarem a rir. Mas ninguém riu. Eles estavam falando sério. Minha mãe se adiantou, tentando suavizar a situação, dizendo que seria melhor para todos, que meu irmão merecia um lugar melhor porque agora estava construindo uma vida. Ela não mencionou em nenhum momento que eu também estava tentando construir a minha, apesar de eles ocuparem os melhores espaços da casa. Meu pai reforçou dizendo que eu não precisava de tanto espaço e que por ser solteiro seria mais fácil para mim me adaptar. Foi a primeira vez que senti um misto de choque, tristeza e raiva tão intensos que eu não soube como reagir. Eu perguntei por que eu, que sempre ajudei, deveria me sacrificar. Minha mãe respondeu como se fosse óbvio. Porque você é o mais equilibrado. Seu irmão não aguentaria morar naquela casa por muito tempo. E do nada, o fato de eu ser responsável virou justificativa para tomarem o que é meu. Meu irmão ficou em silêncio, com uma expressão que eu não consegui ler. Mas não negou nada. Não recusou, não defendeu. Apenas deixou. Eu tentei argumentar, tentando entender qual era a lógica por trás daquela decisão absurda. Perguntei se achavam justo eu abrir mão da casa onde investi anos da minha vida apenas porque meu irmão estava incomodado com a dele. Meu pai suspirou como se eu estivesse sendo dramático e disse que, às vezes, a família precisa fazer sacrifícios. A frase me irritou profundamente, porque fui eu quem fez sacrifícios desde o início. Fui eu quem abriu mão do meu espaço, da minha rotina, da minha privacidade. Eles, por outro lado, só receberam, exigiram e agora queriam determinar onde eu deveria morar. Minha mãe tentou transformar tudo em uma questão emocional, dizendo que eles já estavam confortáveis na minha casa e que mudar seria muito desgastante para eles. Fui aí que percebi o absurdo completo. Eles estavam pedindo que eu mudasse de casa, que eu abrisse mão da minha segurança apenas para que eles não precisassem fazer mudança. Eu perguntei se eles realmente acreditavam que tinham esse direito. Minha mãe ficou ofendida, como se eu tivesse dito algo cruel, e respondeu que pais sempre sabem o que é melhor. Meu irmão continuava quieto, mas eu percebia no olhar dele uma mistura de expectativa e conforto.
Ele não queria ser o vilão, mas também não queria abrir mão da possibilidade de ganhar uma casa melhor sem esforço. Foi nesse momento que senti algo quebrar dentro de mim. A sensação de pertencimento que eu tinha na minha própria casa desapareceu. Comecei a perceber que, por mais que eu tivesse ajudado, eles não me viam como alguém com limites, mas como uma extensão dos desejos deles. E, pela primeira vez, considerei seriamente que talvez eu precisasse colocar um basta. Só não imaginava como eles reagiriam ao ouvir a palavra não. No dia seguinte, acordei com uma estranha apreensão no ar. Meus pais mal falavam comigo, como se eu tivesse feito algo errado. Minha mãe esbarrava portas com mais força, meu pai desligava a televisão quando eu entrava na sala, e tudo parecia calculado para me fazer sentir culpado por não ter concordado com a imposição deles. O clima ficou tão pesado que eu comecei a evitar ficar na mesma área da casa que eles. Fiquei no meu quarto tentando processar a situação, tentando entender como tudo tinha se invertido a esse ponto. À tarde, meu irmão apareceu. Ele bateu na porta do meu quarto, entrou sem esperar muito e ficou ali, tentando parecer compreensivo. Disse que não queria causar discórdia, mas que talvez fosse mesmo melhor para a família se eu cedesse. Quando perguntei se ele realmente achava justo, ele desviou o olhar e respondeu que não queria competir comigo. Foi ali que percebi a verdade que ele não disse. Ele queria a casa. Queria e preferia que eu fosse o sacrificado, porque eu sempre tinha sido mais flexível. Ele tentou justificar, dizendo que a casa dele estava realmente ruim, que ele queria um espaço melhor para construir o futuro, e que como eu estava estável, não seria um problema tão grande para mim. Essas palavras me atingiram de forma estranha. Estável? Eles estavam morando na minha casa de graça. Como eu era o estável? A conversa terminou sem conclusão, mas deixou claro que ele não ia se opor à ideia dos meus pais. Naquela noite, me peguei olhando para cada canto da casa e percebendo o quanto eu tinha deixado de lado minhas próprias vontades para favorecer quem eu amo. E ainda assim, aquilo nunca pareceu suficiente para eles. Os dias seguintes foram uma guerra silenciosa. Meus pais começaram a agir como se eu fosse um invasor dentro da minha própria casa. Minha mãe passou a criticar tudo o que eu fazia. Se eu chegava tarde do trabalho, ela comentava que não era a vida bagunçada que eles queriam dentro daquela casa. Se eu cozinhava algo, ela dizia que eu sujava demais. Meu pai, por sua vez, passou a fazer comentários passivo-agressivos, como: se morasse na outra casa, não teria esses problemas. Era como se eles estivessem tentando me empurrar para fora emocionalmente. O mais doloroso era perceber que nada disso teria acontecido se eu simplesmente tivesse dito sim desde o início. Eles esperavam submissão, não diálogo. Eu comecei a sentir um aperto no peito cada vez que pensava em chegar em casa. A única coisa que me dava algum consolo era a certeza de que eu não podia ceder. Porque se eu cedesse uma vez, eles achariam que poderiam fazer isso sempre. Uma tarde, enquanto eu chegava do trabalho, encontrei minha mãe mostrando a casa para o meu irmão e a namorada dele, como se já fosse deles. Fiquei parado na porta, tentando entender a cena. Eles abriram portas, comentaram sobre a sala, falaram sobre onde colocariam móveis. Minha mãe chegou a dizer: aqui vocês vão ter bastante espaço. E ninguém percebeu que eu estava ali, até eu tossir de propósito. A expressão da minha mãe mudou, mas ela não pareceu nem um pouco arrependida. Pelo contrário, parecia mais irritada porque eu atrapalhei a fantasia deles. Quando perguntei o que estavam fazendo, ela simplesmente disse que queria ver possibilidades. Eu senti como se tivesse sido apagado da própria casa. Depois desse episódio, decidi que precisava agir. Eu não podia continuar vivendo naquele ambiente. Então sentei com eles novamente, mas desta vez com uma postura mais firme. Disse que a conversa sobre trocar de casa estava encerrada, que minha decisão era definitiva. Meu pai imediatamente ficou tenso. Minha mãe revirou os olhos, e meu irmão cruzou os braços como se eu estivesse sendo egoísta. Expliquei que eu havia comprado aquela casa com o meu esforço, que eles estavam vivendo ali porque eu quis ajudar, e que aquilo não lhes dava direito de decidir nada. Minha mãe respondeu com frieza, dizendo que eu estava escolhendo paredes ao invés de família. Foi doloroso ouvir isso, porque eu tinha escolhido a família durante anos. Eu só queria respeito.
Meu pai disse que não era assim que se tratava pai e mãe, e que eles esperavam mais compreensão da minha parte. Eu respondi que compreensão era o que eu tinha oferecido todos os dias desde que eles se mudaram. Não era compreensão que faltava, era limite. Em vez de tentarem enxergar meu lado, eles começaram a me pressionar ainda mais, dizendo que se eu estava sendo tão firme, então talvez fosse melhor eu encontrar outro lugar para morar. A ironia de ouvir isso dentro da minha própria casa quase me fez rir. Percebi que, para eles, a casa nunca foi minha de verdade, mesmo sendo. Ali eu compreendi que, para manter minha paz, talvez eu realmente precisasse tomar uma decisão radical. E essa decisão não seria trocar de casa com meu irmão. Com a situação insustentável, comecei a refletir sobre o que sempre coloquei em primeiro lugar. Passei noites acordado, sentado no sofá, olhando a sala que eu quase nem usava mais, porque parecia que eu precisava pedir permissão para existir ali. Desabafei com um amigo, que ficou chocado com a história e me perguntou por que eu ainda tolerava tudo aquilo. Pela primeira vez, eu realmente não soube responder. Eu achava que ajudar meus pais era parte do que eu deveria fazer. Só não esperava que isso se transformasse em obrigação, cobrança e controle. Um dia, cheguei do trabalho e encontrei minha mãe mexendo nas minhas coisas, dizendo que estava arrumando o meu quarto. Quando tentei pegar meu laptop, ela disse que precisava de espaço e que talvez fosse melhor eu colocar tudo em caixas logo. Aquilo foi o estopim. Eles estavam me empurrando para fora de um lugar que era meu. E o mais triste era que pareciam não ver problema nenhum nisso. À noite, tomei uma decisão. Eu pisaria fora daquele ciclo, mas não da forma que eles esperavam. Eu não sairia da minha própria casa. Eles é que precisariam ir embora. Eu sabia que seria difícil, que haveria discussão, que seria doloroso, mas era necessário, porque naquele momento percebi que se eu continuasse ali, permitiria que eles destruíssem não só meu espaço físico, mas também minha autoestima, minha identidade e meu senso de valor. No dia seguinte, sentei novamente com eles, mas diferente das outras vezes, eu estava decidido. Disse que, a partir daquele momento, eles teriam 30 dias para encontrar outro lugar. Na hora, minha mãe levou a mão ao peito como se eu tivesse cometendo um crime. Meu pai ficou vermelho, visivelmente furioso. Meu irmão, que estava presente, disse que eu estava exagerando demais. Minha mãe começou a chorar, acusando-me de abandono, dizendo que eu estava tratando meus pais como estranhos. Eu respirei fundo e falei com calma que não era abandono, era limite. Disse que a convivência havia se tornado insuportável e que o pedido para trocar de casa tinha ultrapassado todos os limites possíveis. Meu pai tentou argumentar que eles não tinham para onde ir, mas eu lembrei que eles tinham familiares, amigos e que poderiam alugar algo simples temporariamente. Eu não disse em voz alta, mas pensei. Eles só não querem perder o conforto que não conquistaram. A discussão durou horas. Eles tentaram me manipular emocionalmente de todas as formas. Culpa, vitimismo, chantagem emocional, nostalgia, mas eu mantive minha decisão. No fim, eles perceberam que eu estava irredutível. Minha mãe subiu para o quarto sem olhar para mim. Meu pai disse que eu estava destruindo a família. Meu irmão saiu sem dizer nada. Fiquei ali, na sala, sentindo o peso da escolha que fiz. Era triste, mas também era a primeira vez em muito tempo que eu sentia que estava me defendendo. Eu não sabia como seriam as próximas semanas, mas sabia que não podia voltar atrás. As semanas seguintes foram um misto de tensão, silêncio e pequenas explosões. Minha mãe passou a se trancar no quarto, saindo apenas para fazer refeições, sempre ignorando minha presença. Meu pai alternava entre me dar sermões e me tratar com frieza completa. Meu irmão vinha de vez em quando, sempre tentando fazer com que eu mudasse de ideia, dizendo que estava tudo ficando muito feio e que eu estava levando as coisas longe demais. Mas eu já tinha passado do ponto de retorno, e eu não ia ceder. Aos poucos, eles começaram a arrumar algumas coisas, embora com uma vontade evidente. Era como se cada caixa fosse uma declaração de guerra. Todas as noites eu me perguntava se estava fazendo a coisa certa, se eu era realmente o vilão que eles insistiam em pintar, mas então eu lembrava das palavras que eu vi, das imposições, das tentativas de me expulsar da minha própria casa e sentia novamente a certeza de que era necessário. No final dos 30 dias, eles finalmente se mudaram.
Não houve abraço nem agradecimento pelos anos em que viveram ali de graça. Apenas silêncio, olhares carregados e uma porta batida. Meu irmão saiu por último, dizendo que esperava que eu dormisse bem com a consciência dessa decisão. Quando a casa ficou completamente vazia, sentei no chão da sala e respirei fundo. Foi estranho. Pela primeira vez em 3 anos, a casa era realmente minha. Mas, ao mesmo tempo, o peso emocional era enorme. Eu perdi algo importante naquele processo. A visão idealizada que eu tinha da minha família. Os dias seguintes foram silenciosos de um jeito diferente. Não era um silêncio tenso de antes, era um silêncio de espaço, de retomada. A casa parecia maior, mais clara, mas também carregava lembranças do que havia acontecido ali. Passei alguns dias reorganizando tudo, como se estivesse limpando não só o ambiente, mas também a minha mente. Aos poucos, comecei a sentir alívio, um tipo de paz que eu não sentia há anos, mas também havia tristeza. Porque eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Eu queria ajudar, queria acolher, queria ser o filho presente. Só não esperava que isso me custasse tanto. Hoje, olhando para tudo, percebo que a situação nunca foi sobre trocar casas. Foi sobre controle, sobre falta de limite, sobre a facilidade que algumas pessoas têm de explorar quem mais cede. Eu aprendi que ajudar não significa aceitar tudo, que amor não deve vir acompanhado de obrigação e que família não deveria impor sacrifícios injustos com a desculpa de ser para o bem de todos. Meu irmão, até hoje, não fala comigo direito. Meus pais me tratam com frieza quando nos vemos, como se eu tivesse feito algo imperdoável. Às vezes, me pergunto se um dia as coisas vão melhorar. Mas, sinceramente, não sei. O que eu sei é que eu finalmente tenho meu espaço, minha casa e minha paz. E pela primeira vez em muito tempo, eu sinto que estou vivendo minha própria vida, não a vida que esperavam que eu sacrificasse pelos outros. Se isso me faz egoísta, então talvez eu tenha passado tempo demais sendo o oposto,